De quem é a culpa das dores, destruições, da maldade que aumenta nesse mundo cada vez mais, das doenças e todas as calamidades? Vamos ler na Bíblia. Em Mateus 7,15, Jesus ele faz uma advertência contra os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Roubadores da salvação. Pelos seus frutos os conhecereis. Então Jesus ele vai apresentar os frutos do falso profeta, para que a gente tome cuidado, para a gente não ser enganado, para que a gente não perca a nossa salvação. Versículo 22. Aqui ele vai ensinar os frutos do falso profeta, para a gente conseguir reconhecê-los. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Então o fruto do falso profeta é que ele profetiza em nome de Jesus, expulsa demônios em nome de Jesus e faz muitos milagres em nome de Jesus. E ele também pratica a iniquidade. Iniquidade, aqui Jesus usou a palavra anomia. Anomia significa no grego negação à lei de Deus, sem lei. Então os falsos profetas no juízo final vão se queixar a Jesus. Mas nós profetizamos em seu nome, expulsamos demônios em seu nome, fizemos milagres em seu nome. Por que nós nos perdemos? Ele vai dizer: nunca vos conheci. Não foi pelo meu poder que vocês profetizaram, expulsaram demônios e fizeram milagres. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Vocês que praticam a iniquidade, a anomia, negam a lei de Deus. Então, o fruto dos falsos profetas são esses 4. Profetizam em nome de Jesus, expulsam demônios, fazem milagres em nome de Jesus e negam a lei de Deus, praticam a anomia, iniquidade. Em Mateus 24, Jesus fala a respeito do princípio das dores, o início. É o início do tempo do fim. E ele vai descrever tudo o que vai acontecer, mas ainda não é o fim. É somente o início. Ele vai dizer assim, versículo 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Então vai ter engano no fim dos tempos. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então é para tomar cuidado. Vede que ninguém vos engane, porque eles enganarão a muitos. Vindo em nome de Jesus. E olha o que vai acontecer. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. O que está acontecendo hoje em dia é o princípio das dores. 9. Então sereis atribulados e vos matareis, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então ele fala de várias calamidades. Mas tem uma aqui que a gente está passando agora. Aqui ele vai falar de guerras, terremotos, as pessoas vão se odiar, vão se trair. E vão odiar uns aos outros. Mas em Lucas 21:11, ele complementa esse raciocínio. Em Lucas 21, ele fala do princípio das dores, são os mesmos versos, é uma repetição. Mas ele faz um acréscimo aqui no verso 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais. Aqui ele acrescenta epidemias, as doenças, que é o que a gente está passando agora. Então vamos voltar lá no texto de Mateus 24. Mateus 24:4, Jesus ele inicia sua fala dizendo assim:
Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome e enganarão a muitos. Falsos cristos também vão vir. E por eles enganarem a muitos, vai acontecer guerras, rumores de guerras, nação se levantará contra nação, haverá fomes, terremotos, sereis atribulados, odiados, perseguidos, e eles vão enganar muitos, então muitos vão se escandalizar. Deixa eu acertar o foco. Trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E lá em cima ele disse: vede que ninguém vos engane, e enganarão a muitos falsos cristos e falsos profetas. Então, de quem é a culpa das guerras, das destruições, das calamidades, das doenças? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, a consequência do amor se esfriar são as guerras, calamidades, as doenças, tudo que ele narrou ali. E de quem é a culpa? E por se multiplicar a iniquidade, iniquidade também é a palavra anomia, que significa negação à lei de Deus, transgressão da lei de Deus. Os falsos profetas enganarão a muitos e vão pregar contra a lei de Deus. E por se multiplicar a iniquidade, a negação da lei de Deus, o amor de muitos se esfriará, de quase todos. Então é culpa dos falsos profetas que Jesus disse que eles fazem milagres em nome de Jesus, expulsam demônios, fazem profecias, mas negam a lei de Deus. E eles enganarão a muitos. E aí a iniquidade, a anomia, a negação à lei de Deus vai se esfriar, ela vai se aumentar e o amor vai se esfriar de quase todos. E a consequência disso vai ser guerras, mortes, doenças, nação contra nação, rumores de guerras por todo lado. Então, de quem é a culpa de todas as calamidades que vão cada vez aumentar mais? É dos falsos profetas que enganarão a muitos e eles vão pregar contra a lei de Deus e eles vão ter sucesso nisso. Aí a Bíblia diz que vai se multiplicar a iniquidade, a anomia, a negação à lei de Deus. E a consequência disso é que o amor se esfriará de quase todos. E aí muitos vão se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Por que quando se prega contra a lei de Deus, o amor se esfria de quase todos? Porque os falsos profetas, eles pregam contra os 10 mandamentos. E os 4 primeiros mandamentos nos ensinam que se nós obedecermos os 4 primeiros mandamentos, nós demonstramos o nosso amor a Deus. Se eu amo a Deus, eu não tenho outros deuses diante dele, eu não adoro imagem de escultura, eu não uso o nome de Deus em vão, eu santifico o dia de sábado para declarar que Deus é o meu Criador. E se eu amo o próximo, eu demonstro isso, eu honro meu pai e minha mãe, eu não mato o meu próximo, eu não roubo o meu próximo, eu não adultero contra o meu próximo, eu não dou falso testemunho contra o meu próximo, eu não cobiço as coisas do meu próximo. E assim eu demonstro o meu amor. Quando eu obedeço os 10 mandamentos, eu demonstro o meu amor a Deus e o meu amor ao próximo. Mas os falsos profetas, eles vão enganar muitos, vão pregar contra a lei de Deus e vai se multiplicar a iniquidade, a anomia, a negação da lei de Deus e o amor se esfriará de quase todos. Esse é o papel do falso profeta, pregar contra as leis de Deus, assim como hoje muitos falsos profetas estão pregando contra a lei de Levítico 11, onde diz que você não pode comer, por exemplo, o morcego, que as pessoas acreditam que essa pandemia que nós estamos vivendo vem da carne do morcego, e lá tem vários outros animais também. É importante a gente estudar o livro de Levítico, mas os falsos profetas vão pregar que as leis foram abolidas, que elas não valem mais, e aí vai se multiplicar a iniquidade, anomia, negação à lei de Deus,
ausência da lei de Deus. E a consequência para o mundo é que o amor se esfriará de quase todos, porque o homem não vai mais demonstrar o seu amor guardando os 4 primeiros mandamentos, o seu amor por Deus, e os homens não vão mais guardar os 6 últimos mandamentos que demonstram o seu amor pelo próximo. Então todas essas calamidades vêm através da pregação dos falsos profetas, e isso vai se aumentar muito, até que um dia vai surgir o anticristo como salvador da pátria, mas esses são anticristos também, os falsos profetas, porque negam a lei de Deus e faz com que o amor se esfrie de quase todos, e a consequência disso é que nações se levantam contra nações, reino contra reino, há fomes, há terremotos. As pessoas vão ser perseguidas, atribuladas, odiadas, muitos vão se escandalizar, vão trair, odiar uns aos outros, porque os falsos profetas enganarão a muitos e vão pregar contra a lei de Deus, e o amor do mundo se esfriará cada vez mais.